E aí, pessoal, tudo bem? Nessa videoaula, a gente vai dar início ao estudo dos polinômios. Eu vou focar nessa aqui em passar mais a introdução, definir o que é um polinômio, o que são os termos, o grau de um polinômio e passar alguns exemplos no final. Vamos lá? Beleza, gente. Então vamos começar com a definição. O que é um polinômio? Eu vou começar definindo o que é uma função polinomial, mas no final a gente vai acabar usando função polinomial ou polinômio com o mesmo sentido. Mas só para ficar um pouco mais formal, vamos falar primeiro o que é uma função polinomial. Essa função é qualquer uma que tem a seguinte lei de formação. Ó. Coloquei aqui um caso geral. Toda função polinomial vai ter essas características. Ó. Ela é formada por uma soma de termos, e cada termo é formado por um número multiplicando uma potência de x. Então esse a n-1, a n-2, que eu destaquei em vermelho aqui, são números, que a gente vai chamar de coeficientes. E eles multiplicam uma potência de x. X elevado a n, x elevado a n-1, x elevado a n-2, x ao quadrado, x... Esse n pode ser qualquer número natural. Isso é importante. Para ser um polinômio, esse expoente do x, todos têm que ser números naturais. Beleza? Então não pode ser um número negativo, não pode ser um número irracional, só números naturais. Além disso, reparem só que eu coloquei aqui na definição. Ó. Essa função polinomial ela vai dos complexos nos complexos. Ah, professor, eu vou ter que usar números complexos nisso aqui? Vai um pouquinho. Não é tanto. A gente vai focar mais em quando os valores de x que a gente vai substituir, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, são números reais. Mas de vez em quando pode aparecer um complexo ou outro, mas pode ficar tranquilo que quando aparecer, a gente vai explicar melhor. Beleza? Por enquanto a gente só precisa saber que uma função polinomial é uma função que tem essas características. Número multiplicando uma potência de x, somando vários termos desse mesmo tipo. Beleza? Onde o expoente é um número natural. Vamos ver alguns exemplos. Ó. Esse aqui, p de x igual a 2x² mais x ao cubo, menos 2x², menos 5x mais 10. É uma função polinomial. Possui números multiplicando potências de x. O 2 multiplicando x², somando com x ao cubo, é como se fosse 1 multiplicando x ao cubo. Só que é 1 a gente não precisa escrever, né? Aqui está com sinal de menos. Ah, não era só mais? Não, é como se estivesse somando o menos 2 multiplicando o x². Beleza? Aqui o menos 5 multiplicando o x e aqui o 10, que é o último termo que não aparece x. A gente chama de termo independente. Daqui a pouco eu vou definir melhor com vocês. Beleza? Então, esse é um exemplo de função polinomial. Esse outro, 2x elevado a 10 mais 5x ao cubo menos π. Números multiplicando potências de x. Lembre-se que eu falei que o expoente tem que ser um número natural, mas os coeficientes não, que, por exemplo, tem um coeficiente menos π. Beleza? Não tem problema nenhum. Outro, x ao quadrado mais 2x mais 3. É uma função quadrática, né? Que a gente já está mais acostumado a ver. Uma função quadrática é uma função polinomial, tanto é que a gente chama de função polinomial do segundo grau. P de x igual a 4x mais 1, que é uma função afim, que já é mais comum também. Ela é uma função polinomial. E até a função constante, ela é um número só, p de x igual a 2. É uma função polinomial? É. É como se fosse um 2 multiplicando x elevado a 0, né? Só que x elevado a 0 é 1, então a gente acaba não colocando. Mas então também entra na definição de função polinomial. Beleza? Agora vamos definir o que são algumas partes dessa função. Primeiro eu vou colocar aqui vou destacar, né, os números que multiplicam as potências de x. Esses números, está representado aqui pelo a n-1, a n-2, a2, a1, a0, tudo isso aqui a gente chama de coeficientes. Eles são os coeficientes da minha função. Dois desses coeficientes são os mais importantes, digamos assim. Esse que não tem x, tá vendo? Todos acompanham uma potência de x. Esse último aqui não está acompanhando x nenhum, que eu já falei para vocês como se tivesse um x elevado a 0. Esse aqui a gente chama de termo independente de x. Então sempre falar de termo independente, já sabe, é esse que não tem o x acompanhando. E outro coeficiente que é importante é o primeiro. Quer dizer, não necessariamente o primeiro, porque depende da ordem que você está escrevendo, vai dar a mesma coisa. O importante é o coeficiente do termo com maior expoente. Então, esse primeiro aqui na minha representação é o primeiro, né?
ele a gente chama de coeficiente líder. Então, o coeficiente da potência de x com o maior expoente, a gente chama de coeficiente líder, desde que ele não seja zero, né? Porque se ele for zero, vai ficar 0 vezes x elevado a qualquer coisa, vai dar zero. Então, esse termo praticamente não existe. Então, se ele for diferente de zero, a gente chama de coeficiente líder. Beleza? Além disso, cada um desses termos, a n multiplicando x elevado a n, ou então a n-1 que multiplica x elevado a n-1. Cada uma dessas partezinhas que estão sendo somadas ou subtraídas, a gente chama de termos, que é o que eu já estou usando até agora, ou monômios. Também a gente pode chamar termo ou monômio. E aí quando você junta todos esses monômios, é o que a gente chama de polinômio. Então, polinômio é essa expressão. A nx elevado a n, mais a n-1, x elevado a n-1, até o final ali, a gente chama de polinômio. A gente chama de função polinomial uma expressão igualada, p de x igual a isso. A gente chama de função polinomial. Só a expressãozinha a gente chama de polinômio. Mas como eu já disse para vocês, a gente vai acabar usando, por simplicidade, tanto polinômio quanto função polinomial com o mesmo sentido nas nossas aulas. Beleza? Nesse polinômio, repare que tem ali o maior expoente de x, que eu já citei para vocês, né? O coeficiente a gente chama de coeficiente líder. E esse maior expoente também tem um nome. A gente chama de grau do polinômio. Claro, o coeficiente não pode ser zero, porque senão esse termo vai embora, né? Ele some. Sendo diferente de zero esse coeficiente, a gente chama de grau do polinômio. Beleza? O maior expoente é 10? O grau é 10. O maior expoente é 5? O grau é 5. Uma observação importante. Se todos os coeficientes aqui forem zero, ou seja, vai zerar tudo, esse p de x igual a zero aqui, ó, a gente fala que ele é um polinômio também, só que é um polinômio que não tem grau. Beleza? Se tiver, por exemplo, vamos supor que aqui tudo anterior seja tudo zero, ó. Aí vai ficar aqui, por exemplo, 2x mais 1. Vamos supor que o A1 é 2 e o 0 é 1. 2x mais 1. O grau vai ser 1, que é o maior expoente de x é o 1, como se fosse x elevado a 1 aqui. Se tiver só o termo independente, uma função constante, por exemplo, p de x igual a 5, o grau disso é 0, porque é como se fosse 5 que multiplica x elevado a 0. Agora, se for p de x igual ao próprio 0, aí a gente fala que não tem grau. Beleza? Eu vou passar alguns exemplos aqui, né? Só na fala às vezes não fica tão bom, mas vai ficar anotadinho aqui para vocês. Ó. Coloquei aqui uma tabelinha, nosso primeiro exemplo. Uma tabelinha com várias funções. E é para a gente falar se essa função é polinomial ou não é, e se for, qual que é o grau dela. Beleza? Então vamos aqui para a primeira. Ó. P de x igual a 5x ao cubo menos 3x mais 2. Isso aqui é uma função polinomial? Bom, ela atende aos requisitos da definição que a gente deu agora há pouco? Tem um número multiplicando potências de x e sendo somados ou subtraídos? E a resposta é sim, né? Então isso é sim uma função polinomial. Essa função polinomial, qual que é o grau? A gente tem que pegar o maior expoente do x. O maior expoente do x aqui é o 3, né? Aparece aqui no x ao cubo, e esse é o grau. A segunda função que aparece aqui, ó, na segunda linha, 2x elevado a menos 4 menos 2x mais 1. Será que ela é uma função polinomial? Se você prestou atenção, você vai falar que não é. Por quê? Porque um dos expoentes que aparece aqui para o x é um número negativo. E a gente definiu que, para ser uma função polinomial, os expoentes só podem ser números naturais. Naturais são os inteiros de 0 para frente, né? Inteiros positivo ou 0. Então, esse aqui não é uma função polinomial e, portanto, a gente nem fala em grau aqui, não faz nem sentido. Beleza? Essa função r de x é uma função polinomial? 3 sobre x² mais 2x menos 7? Não também, né? Porque a gente define uma função polinomial, ele é um número multiplicado por uma potência de x, e não dividido aqui. 3 sobre x² é como se fosse 3 que multiplica x elevado a menos 2, cairia no mesmo caso anterior. Então isso aqui também não é uma função polinomial, então também não faz sentido a gente falar de grau aqui. A função s, que aparece aqui, 5 que multiplica raiz de x menos 6x mais 1. Também não é. Beleza? Se você lembrar bem, raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio. Lembra das propriedades de raízes? Raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio. E elevar a meio não entra na definição de polinômios, que tem que ser números naturais só no expoente. Então também não é, e portanto não faz sentido falar de grau.
Se aparecesse qualquer outra expressão aqui, 5 que multiplica seno de x, 5 que multiplica log de x, não seriam funções polinomiais. Repare que uma função polinomial é das expressões mais simples que a gente tem na matemática. É só um número multiplicando potências de x e sendo somado. Beleza? Não aparece log, não aparece seno, não aparece expoentes negativos. Então vai ser tudo coisa mais tranquila. Beleza? A função t de x, que aparece aqui, ó, x² menos 3x² mais x². São 3 termos. Cada termo são potências de x com expoentes inteiros positivos. Então isso sim é um polinômio, é uma função polinomial. E qual que é o grau desse polinômio? Tem que pegar o maior expoente. Aqui é o 4, aqui é o 5, aqui é o 2. O maior é o 5, então esse é o nosso grau. Muitas vezes a gente acha que o grau é o expoente do primeiro que aparece lá, mas não necessariamente, depende da ordem que você está escrevendo. Você não é obrigado a escrever na ordem decrescente dos expoentes, embora a gente quase sempre faça isso. A gente quase sempre escreve o primeiro termo vai ser o maior expoente, depois diminui um, a gente vai escrevendo nessa ordem. Mas não é obrigatório, então você tem que sempre observar qual que é o maior expoente que aparece ali. A função u de x igual a 4, ela é uma função polinomial? Sim, é uma função polinomial. Só tem o termo independente. Não aparece nenhuma outra potência de x. Mas aqui é como se fosse o 4x elevado a 0, né? E por isso a gente fala que o grau é 0. Beleza? Isso é o que eu tentei falar para vocês agora há pouco. Não sei se já ficou tão claro, mas eu acho que agora ficou. Se for uma u de x igual a 4, 5, 20, 27, são todos polinômios de grau 0. Agora, esse polinômio especial aqui, ó, quando é o próprio zero, polinômio igualado a zero, é só o número zero. Esse a gente também chama de função polinomial, só que esse a gente fala que não tem grau. Beleza? É o único polinômio que a gente fala que não tem grau. É o polinômio que a gente chama identicamente nulo. Ele vale sempre zero. Um dos motivos, uma das justificativas que a gente fala que não tem grau é porque você não sabe se esse zero multiplica x elevado à quinta. Porque 0 vezes x à quinta é o próprio zero. 0 vezes x à quarta é o próprio zero. Então, não tem como você definir um grau para isso. Beleza? Certo. Vamos para o segundo exemplo, ainda a respeito de grau. Ó. Discuta o grau do polinômio a seguir em função de m. Então, eu tenho um polinômio, que eu estou vendo esse polinômio aqui. Ele tem 4 termos. Ele é formado por 4 termos, sendo somados ou subtraídos aqui. Os 3 últimos termos, os coeficientes estão bem definidos. Ó, aqui é 3x², aqui é menos 5x, aqui é mais 8. O primeiro termo, o coeficiente não está bem definido. O coeficiente vale m menos 7, que multiplica um x ao cubo. Reparem que se esse m menos 7 for igual a zero, se ele zerar, então esse x ao cubo vai embora. E se ele for embora, a maior potência de x aqui, o maior expoente vai ser o 2. Mas se esse coeficiente não for zero, então o maior expoente vai ser 3. Então repare que o m influencia no grau dessa função aqui. Como que a gente vai fazer esse estudo? Ó, vamos chamar esse coeficiente m menos 7 de a. E vamos ver quando que esse coeficiente a dá igual a zero ou não. Vamos ver quando que ele dá zero. Bom, para esse coeficiente ser igual a zero, significa que o m menos 7 tem que ser igual a zero. E aí, se você passar o menos 7 para lá, vai dar m igual a 7. Então, para esse coeficiente zerar, o valor de m tem que ser zero. Aliás, o valor de m tem que ser 7. E aí, por aí, a gente já pode chegar na nossa resposta. Ó. E quando eu falo discutir o grau, eu quero que você fale assim, ó, qual que vai ser o grau desse polinômio em função de m? Ah, se o m for tanto, qual vai ser o grau? Se o m for tanto, qual vai ser o grau? Nesse caso, o que eu observo? Se o m for 7, isso aqui vai zerar, né? Porque vai ficar 7 menos 7. Aí zera tudo isso aqui. Então esse termo vai embora. E aí vai ficar 3x² menos 5x mais 8. Qual que vai ser o maior expoente? 2. Então o grau de P nesse caso é 2, quando o m é 7. Agora, se o m for qualquer outra coisa, se o m for diferente de 7, esse m menos 7 vai dar uma coisa diferente de zero. Então esse x ao cubo vai aparecer na minha expressão. E ele aparecendo, ele vai ser a minha potência com o maior expoente. E o expoente dele é o nosso grau. Então o grau seria 3. Grau de P igual a 3. Olha o símbolo que a gente usa para representar grau de um polinômio. Grau, entre parênteses, você coloca o nome dele aqui, né? Grau de P igual a 3. Beleza? Isso é que a gente fala de discutir o grau de um polinômio.
Vamos ver algum exemplo agora também de discussão de grau, só que com um pouquinho mais de dificuldade. Ainda é tranquilo, mas um nível um pouquinho acima. P de x igual a m ao quadrado menos 16, que multiplica x quadrado, mais m menos 4, que multiplica x, mais 8. E é para a gente também discutir o grau do polinômio em função de m. Para isso, eu vou fazer um esquema parecido com o anterior. Eu vou ver quando que esses coeficientes aqui, ó, no caso tem um coeficiente de x quadrado, que não está bem definido, e um coeficiente de x. Esse coeficiente eu vou chamar de a, esse aqui do x eu vou chamar de b. O termo independente está bem definido, vale 8, acabou. O m não influencia nele. Vamos ver, quando que o primeiro coeficiente é zero? Quando que o a é igual a zero? Bom, o a vai ser zero quando o m ao quadrado menos 16 for zero. E quando que m ao quadrado menos 16 vai ser zero? Passo 16 para lá, dá m ao quadrado igual a 16. E o que é elevado ao quadrado da 16? Se você respondeu 4, você está parcialmente correto. Porque não é só o 4, pode ser o 4 ou o menos 4. Tanto o 4 quanto o menos 4 elevando ao quadrado dá 16. E qualquer um desses dois valores, então, ou o 4 positivo ou o 4 negativo, vai zerar esse primeiro coeficiente, e aí o x ao quadrado vai embora. Vamos fazer agora um estudo do coeficiente b, o coeficiente de x ali. Vamos ver quando que o b é igual a zero. Bom, para o b ser zero, significa que o m menos 4 é zero. E aí passa o 4 para lá, significa que o m é igual a 4. Então esse segundo coeficiente vai zerar quando o m for 4. E aí com esse estudo a gente já pode dar a nossa resposta, a gente já pode fazer a discussão. Repare que os valores que zeram aqui, ó, algum coeficiente, tem o 4 e tem o menos 4. Então vamos fazer por caso. Se o m for 4, o que acontece? O m valendo 4, ele vai zerar o coeficiente a e vai zerar o coeficiente b também. Ele zera as duas coisas, né? Pelo que a gente estudou aqui, ó. Então, zerando esse aqui, o x ao quadrado vai embora. Zerando esse aqui, o x vai embora. Quando o m for 4, o meu polinômio vai ser só o número 8. Vai ser uma constante. E quando a gente só tem o termo independente, qual que é o grau do polinômio? Zero, né? O grau do polinômio é zero. Se fosse zero ali no lugar do 8, a gente falaria que não tem grau. Lembre-se disso. Mas 8, 1, 2, qualquer coisa que não seja zero, o grau é zero. Outro número que apareceu no nosso estudo aqui em cima, ó. Se o m for menos 4. Se o m for menos 4, vai zerar o coeficiente a. Então, esse aqui, ó, o x ao quadrado, vai sumir. Mas esse aqui não. Esse aqui só zera, ó, com o m valendo 4. Então, se o m valer menos 4, aqui vai ficar menos 4, vai dar menos 8x. Beleza, o x vai aparecer ali. E o expoente de x é 1. Então, o grau do polinômio, nesse caso, é igual a 1. E agora, se o m não for nem o 4 e nem o menos 4? A gente viu que só tem como zerar esses dois nesses valores, 4 e menos 4. Zerar algum deles. Diferente disso, não zera nunca. Então, o x ao quadrado vai estar aparecendo ali e ele vai ser o termo de maior expoente. Então, o grau aqui, no caso, vai ser 2. Então, repare que, ó, dependendo do valor no m, o nosso polinômio poderia ter grau 0, grau 1 ou grau 2. E era isso que a gente esperava com esse exemplo. Beleza, gente? Espero que tenha ficado claro para vocês. Nessa primeira videoaula era só isso que eu queria passar. É a definição do polinômio, o que é um polinômio, e o que é grau, coeficiente, termo, que são expressões que a gente vai usar nas próximas aulas. Beleza? Na próxima a gente vai ter uma videoaula também curtinha, falando sobre valor numérico de um polinômio. Beleza, gente? Então ficamos por aqui, até mais e tchau para vocês.